Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Uma pessoa que tem uma ideia de uma história e quer colocá-la pra frente de alguma forma, então seja escrevendo um livro, enfim, escrevendo a história mesmo, né? Às vezes o cara quer escrever um roteiro pra um filme, ou sei lá. Que dicas você dá, assim? O que a pessoa precisa entender, principalmente, que você acha que com esses anos, assim, escrevendo, você foi percebendo? Eu acho que, assim, o roteiro, ele vai diferenciar um pouco, né? Porque o roteiro, ele chama em takes, né? Em cenas, né? Então, é uma coisa que eu nunca trabalhei com um roteiro, né? De peça, sabe? Assim, nunca cheguei a trabalhar nisso, literalmente, né? De cena 1, né, de descrever, assim, diálogos, né, tudo certinho, né? Eu acho que o livro, você tem uma visão um pouco mais ampla das coisas. Você não fica preso a uma cena, sabe? Você consegue destrinchar a sua história, né? E acho que a dica da pessoa que vai escrever um livro é essa, né? Você tem que colocar sua imaginação à prova, né? Escreve e vê o que você tá querendo, né? O que você busca nisso, né? Escreve sua história. E aí, no final, você vê o que você achou. Que eu sempre digo, as partes você pode mudar. O que você não vai mudar é a história, né? Então, se você tem uma história legal, você acha que é uma história bacana, escreve. E aí, lá na frente, você vê essas partes técnicas, que são o mínimo do detalhe, sabe? Importante mesmo é você terminar a história. Eu sinto que também tem uma dificuldade em começar. Sim, começar é difícil, muito difícil mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a trilogia, nossa, eu lembro que eu sentava, escrevia e dava a volta na sala e pensava, nossa, isso aqui não tá legal, isso aqui acho que não vai dar certo, sabe? É realmente assim, acho que é a insegurança do escritor de início. Todo mundo tem uma insegurança, sabe? Todo escritor que começa a ler o livro, ele tem essa insegurança. Nossa, mas será que minha história é boa? Poxa, será que minha história é legal? Sabe? Então, é muito importante você finalizar e ver alguém que você confia, um amigo. Pô, lê essa minha história, o que você acha? Ficou legal? E às vezes você tem pontos críticos, né, que você vai ouvir, óbvio. Mas você também tem pontos positivos nisso, né? Ele falou, pô, essa história é legal, mas ó, essa parte aqui eu achei, né, assim, seria legal, mas de outro jeito, porque é bom você ter uma outra perspectiva de um leitor, digamos assim, né? Entendo. Porque se você tem a perspectiva só de autor, né, de você falar, não, você vai achar, sempre vai tender pro seu lado, sabe? Você tem que levar já uma, né, de mostrar pro amigo, pô, essa parte aqui, horrível. Você mostrou pra quem, assim, seu livro antes Eu de cheguei a mostrar pra minha mãe, na época, e minha mãe é crítica de livros, assim, né? Então ela falava, Eduardo, isso aqui não tá legal, acho que eu mudaria isso, sabe? Assim, então, E fazia sentido? Fazia sentido. Lógico que pra mim no início eu falei, não, imagina, vamos mudar isso aqui tá bom pra caramba. Isso aqui. E aí depois eu mostrei pra outras pessoas e as pessoas realmente concordaram, falando, pô, não tá legal, muda isso. E aí eu ainda ser na teimosia, sabe? Não vou mudar, não vou mudar. Mas aí... Você lembra o que era que as pessoas criticavam, assim? Não exatamente na história, mas qual que era o... Putz, eu não Por lembro. que elas criticavam? Agora eu não lembro, faz tanto tempo. E ainda foi tipo no esboço do livro, né? Que você pega assim o esboço, aquele cru, né? Que tem vários erros e tudo mais. Às vezes as próprias conexões que você cria quando você escreve o livro, no final você tira. Porque você fala, nem é tão legal isso, sabe? Como assim? Como você, por exemplo, o personagem tá lá e ele vê um cara que pode ser uma conexão de um tio de não sei quem, sabe? Um personagem muito X na história, sabe? Aí você, poxa, pra que eu vou escrever isso, sabe? Esse cara não vai ter nenhuma importância no livro. Aí você tira, sabe? Então, eram essas coisas que você via e falava, pô, isso aqui não tem nada a ver, por que eu escrevi isso, sabe? Então, aí você vai reformulando a história, né? Eu realmente, se eu pegasse, eu tenho até hoje o esboço do meu livro, sabe, em folha física, tudo amassado e riscado, né? E eu olho e começo a ler e falo, nossa, às vezes não tem nada a ver com o que eu escrevi hoje, sabe assim, com o que eu escrevi realmente do livro.
Que você, nossa, isso daqui realmente tá ruim. Por que eu escrevi isso? Né? Então, são esses pensamentos que você vai tendo. Né? Isso que é importante. Você chegar ao final, revisar e você ver o que você escreveu no começo. Você vê a diferença que isso faz, entendeu? Você escrevia no computador mesmo? Eu escrevia no computador. Escrevia no computador e aí eu imprimo. Porque eu não sou muito fã de ler no computador, sabe? Assim, eu gosto de ter o papel físico. Então, eu levava, né, o pendrive para fotocópia, né, né? E aí eles tiravam, eu li em casa e ia arriscando às vezes. Essa aqui, nossa, isso aqui não ficou legal, vou mudar tal. Então, eu também cheguei a mudar nome de personagem, sabe? Assim, no final do livro, cheguei, putz, esse nome tá horrível. Eu vou mudar. Aí tinha que retomar o começo do livro e começar a mudar o nome. Entendi. E aí, depois você termina esse primeiro rascunho, assim, que você fala, terminei a história. E aí você volta e relê tudo. Relê tudo. É importantíssimo isso. Porque você precisa ver a conexão que você fez no começo do livro. Sabe? Da onde que veio a história. Então, quando você começa a reler isso, é porque você tá com a imagem do final do livro. Você já esqueceu o começo. Então, é o momento de você conectar tudo. Conectar o início e o final do livro. Né? E a história no meio, entendeu? Então, isso é muito importante. Você parar, quando você termina a história, volta tudo e começa a reler de novo. De uma outra perspectiva, né? Porque muitas vezes, como você já esqueceu um pouco o começo, você tem uma perspectiva de um leitor. Você começa a ler e, poxa, não, isso aqui é legal, isso aqui eu escrevi, isso aqui não tá legal. E aí você tem uma outra visão. Aí sabe? Você vai e reescreve aquela parte. Reescreve aquela parte. Mas é o que eu digo, são mínimas as coisas. Sabe? Por isso que o mais importante é você terminar a história. Sabe? Interessante, eu imaginei que você, aí voltava e reescrevia bastante e depois voltava de novo. Não, acho que não tem necessidade disso, sabe? E até porque é uma coisa que eu sempre digo, quando eu comecei a escrita, eu descobri um universo por trás disso. Descobri que tem pessoas que revisam pra você, que corrigem seus erros. Então, assim, hoje em dia, né, o trabalho do autor, lógico, isso alguém famoso, né, é escrever a história, só. Porque vai mandar para alguém que vai corrigir os erros gramaticais, vai mandar alguém para ver se tem conectividade nos textos. Então, assim, é um trabalho de você escrever a história. Então tem um cara que depois vai lá e vê se o seu livro faz sentido. Sim. E dá sugestões, entendeu? Se ele manda os textos, fala, olha, achei confuso essa parte, muda. Achei confuso isso, o que você acha disso? E aí você vai agregando a ideia ou não, né? Você aceita ou não, isso aqui ficou legal desse jeito, quero desse jeito, ok. Mas tem pessoas que fazem isso, trabalham com isso, entendeu? E aí você publicou numa editora? Como é que foi? Foi na editora, mas passou por revisões, né? Eu tive a revisão de uma outra empresa que fez, né, toda a revisão do livro e eu trabalho com essa revisora até hoje. Até hoje eu já chego, olha, tá meu livro. Ela, não. Ela já revisa e tal. E ela manda, né? Mandou do segundo livro há um mês atrás para eu revisar. E realmente tinham partes que eu falei, nossa, não, realmente isso aqui não ficou legal. Essa aqui eu vou mudar. Isso aqui não. Isso aqui ela colocou como sugestão, mas não, isso aqui vai ficar ainda. Então, vai pelo próprio, né, a própria perspectiva do autor, mais que ele esteja aberto também a mudanças. Porque se você escrever um livro que só você quer, você só vai ter sua visão. Então as pessoas podem nem gostar do seu livro, que não vão te entender, sabe? Então eu acho muito importante isso, passar pela essa revisão de você ver os seus próprios erros e mudar, se você quiser, entendeu? E aí, como que você faz? Você chega na editora e você paga pra eles ou eles fazem um... Então, a editora funciona como um contrato, né? Então, assim, a editora, ela realmente tem um contrato que você assina, que tem, né, esses revisores e toda essa equipe por trás, tá? Mas, obviamente, tem editoras que trabalham com coisas de vendas que está relacionada a vendas. Se você tem que vender tantos livros em tal mês, isso não sou adepto a esses contratos. Sabe? Eu gosto de uma editora que, por mais que você não venda os livros, é uma editora que está lá para te ajudar, que ela seja acolhedora, sabe? Que fale, não, o que você está precisando, sabe? Que você sente, assim, né? Uma certa importância, né? De estar sendo cuidado, entendeu?
Lógico, aí tem editoras e editoras, né? Tem tantas assim que